É isso, pessoal. Vamos para a nossa entrevista tão esperada do dia. Presidente do PT, Edinho Silva, recém-eleito. Primeiro, parabéns pela sua eleição. Presidente, muito bem-vindo aqui ao Mercado Aberto. Um prazer recebê-lo. Presidente, eu fiquei um pouco sem entender o histórico da reação de Lula ao tarifaço de Trump. Num primeiro momento, ele respondeu com muita altivez, defendendo a soberania do Brasil, a independência das instituições, do poder judiciário, corretíssimo. Depois concedeu entrevistas a grandes redes de televisão reforçando esse discurso. No fim de semana fez uma brincadeirinha lá da história da jabuticaba. Tudo bem, foi algo leve, passou. Mas ontem, o começo da semana, depois ele fez uma reunião na Alvorada, no Palácio da Alvorada, no domingo, com seus principais ministros ali, a diplomacia, MDIC, e falou, gente, agora é a hora de sobriedade, vamos sentar à mesa para negociar. E aí o Alckmin abriu essa semana numa série de negociações e reuniões com empresários de todos os setores. Só que ontem o Lula escalou bastante o tom. Concedeu entrevista a uma rede de TV americana, chamando o Trump de novo de imperador do mundo, depois disse que vai taxar as big techs, fez um pronunciamento oficial chamando de traidores da pátria. Do ponto de vista político, de popularidade, eu entendo. O Lula está surfando nessa onda e está ganhando pontos nas redes sociais e nas ruas. Agora, do ponto de vista comercial, diplomático, de defesa dos interesses do país, de não ser sobretaxado em 50%, isso faz sentido? Estar aqui participando desse teu espaço. Parabéns, né? Eu tenho acompanhado o seu programa, muito legal, e parabéns mesmo por toda a sua construção. Olha, Amanda, eu penso que o governo do presidente Lula tem se posicionado bem, corretamente. É só para nós recuperarmos, né? Nós fomos surpreendidos, né, a semana passada com uma carta, primeiro, antes da carta, né, para eu poder contextualizar. Logo depois da fala do presidente Lula, que fechou o encontro dos BRICS, e para a gente também ponderar aqui, todos os países do mundo se organizam da perspectiva comercial. Os Estados Unidos, agora não, porque o Trump abriu uma crise econômica internacional. Eu inclusive tenho dito que a Terceira Guerra Mundial ela não será bélica, por mais que os conflitos bélicos infelizmente vão continuar existindo, como nós estamos vendo agora no Oriente Médio, o conflito da Rússia com a Ucrânia, mas a Terceira Guerra Mundial ela será econômica. Ela será econômica pela dinâmica da financiarização da economia, né? Nós tivemos uma crise econômica em 2008, essa crise ainda se arrasta, ela é uma crise prolongada, o mundo não voltou a crescer de forma sustentável, portanto, o mundo vive, do ponto de vista econômico, um momento difícil. E claro, emerge, em consequência disso, um nacionalismo derrotando aquele conceito de globalização, que a economia iria se organizar a dinâmica da globalização, das grandes corporações. Enfim, só para contextualizar, repito. E o Trump, ele, infelizmente, se ele não for parado, se ele não for freado, ele caminha para instituir a Terceira Guerra Mundial, e ela será econômica. Nós podemos dizer o que é uma guerra econômica. Ela é tão devastadora como a guerra bélica. Claro, um bombardeio é de uma violência absurda e nada se compara a ele, mas uma guerra econômica vai gerar quebradeira nos países, nós vamos ser jogados numa depressão econômica, nós vamos desorganizar o que nós levamos, na minha avaliação, quase um século para organizar, que é a Organização Mundial do Comércio, os parâmetros, as regras, tudo isso está sendo desorganizado num espaço muito curto. Então é grave o que nós estamos vivendo internacionalmente. O Brasil já vem construindo os BRICS, né? Nós estamos aí praticamente da concepção dos BRICS, quando ele começa a ser debatido, há 25 anos, e ele se consolida ao longo do tempo, que é o direito do Brasil, da China, da Índia, da África do Sul, pensarem um bloco econômico
porque é um direito. Nós não podemos ficar submetidos à lógica econômica das grandes potências. Nós podemos e devemos também construir as nossas relações. Os BRICS, realizado, né, a reunião dos BRICS realizado no Rio, o presidente Lula faz uma fala de um bloco que caminha para ser um bloco vitorioso, onde o Brasil abre novos comércios, onde o Brasil abre a possibilidade de exportações e também de nós integrarmos a importação, o desenvolvimento tecnológico com outros países. Naquele momento, o Trump se manifesta contra os BRICS e contra a possibilidade desses países começarem a realizar comércio com uma outra moeda. Ele diz que não, só pode ser o dólar. Enfim, ali já tinha uma postura autoritária. E ninguém me demove da ideia de que, de fato, foi o posicionamento dos BRICS que gerou essa escalada de violência dos Estados Unidos contra nós. Porque todos sabem que os BRICS, sem o Brasil, enfraquecem muito, por mais que a China seja hoje a maior potência econômica do planeta, caminha, já praticamente na perspectiva, ela passa os Estados Unidos, Presidente, na perspectiva de prazo. Portanto, só para eu terminar, sim. O presidente Lula, ele se manifesta diante de uma violência que eu não tenho nenhuma dúvida, ela está focada nos BRICS. E defende a soberania nacional. Então, eu não vejo nenhum erro nessa defesa. Nós não temos outro caminho a não ser defender que o Brasil é um país soberano, que o Brasil não é um puxadinho dos Estados Unidos, nós formamos uma nação, nós formamos um povo. E ele tem que defender. Entendi. E ainda ontem, com esse verniz político, novamente o Trump se posiciona. Claro que o governo brasileiro tem que se defender e abrir a possibilidade de negociação. O Brasil sempre foi um país que negociou com seus parceiros internacionais. Então, a negociação tem que continuar existindo, mas toda vez que o Brasil for agredido, o presidente Lula tem que fazer defesa do nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida. Presidente, nessa defesa que o Brasil deve fazer do país, nesse contexto de ataque econômico, da concepção de que o Brasil foi atacado, estava aqui, não estava, né? Estava na dele e foi atacado. O senhor acha que deve haver uma retaliação? Por exemplo, ontem o Lula falou em taxar as Big Techs. Isso tem que estar sobre a mesa, taxar as Big Techs ou quebrar patentes de empresas farmacêuticas. E essa guerra, pelo menos retórica com Trump também, comercial, econômica, política, vem rendendo frutos de popularidade para o Lula. A gente viu nas pesquisas divulgadas para essa semana. É esse o caminho, essa toada? Ela oferece um novo fôlego, uma agenda para o governo? Eu não vejo nem só que a defesa do país, né, mobilize a opinião pública como uma estratégia do Brasil. O Canadá, quando foi agredido pelo governo Trump, também as lideranças do país saíram na defesa do Canadá e, claro, a opinião pública ficou ao lado das lideranças do país. O México também, quando foi agredido, as lideranças saíram na defesa do país e também o povo mexicano ficou do lado das autoridades mexicanas. E no Brasil não é diferente, o presidente Lula está saindo em defesa dos interesses do Brasil e o povo brasileiro tem ficado ao lado do presidente Lula. Isso é natural, Amanda. Nenhum país que se constrói ao longo de séculos como nação, né, que constrói sua soberania, vai aceitar agressividade como tem destilado o Trump mundo afora. Nós vimos essa semana ele falando que vai taxar a Rússia em 100%. Ele falou de taxar a China em 120%. Por isso que eu te digo, ou o mundo democrático se organiza para frear essa escalada de violência do Trump, ou ele vai arrastar o mundo para a Terceira Guerra Mundial. Ela será econômica, porque ela vai ter quebradeira nos países, desemprego, aumento da pobreza, aumento da fome, e inclusive vai gerar um ambiente de instabilidade e também de quebradeira dentro dos Estados Unidos. Porque, como você disse aí, por que o Brasil não taxaria as empresas de Big Techs? Claro, todos os setores econômicos brasileiros, todos os nossos setores econômicos, eles pagam tributos, e é bom a gente lembrar, as empresas de tecnologia, o governo brasileiro
deu isenção fiscal para que ela se instalasse, para que ela se desenvolvesse. Nós vimos todo o setor de informática ser incluído na política de desoneração para que elas se desenvolvessem. Hoje nós estamos diante de um outro cenário. Elas não precisam de desoneração, elas não precisam de incentivo, elas têm sim que ser taxadas como todos os setores econômicos brasileiros pagam impostos. E ainda mais, hoje elas concentram renda porque tudo efetivamente passa pelo setor de alta tecnologia. Claro, com muita ponderação, muita tranquilidade, não tem que desorganizar nenhum setor econômico, mas é evidente, todo mundo tem que pagar impostos. Agora, o Brasil tem que utilizar as armas que ele tem para negociar. O Brasil é um país importador dos Estados Unidos. Até que o presidente Lula tem dito isso, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos eles tiveram um superávit na balança comercial de 400 bilhões. Presidente... 400 bilhões de dólares. A gente então, é evidente que nós temos que equilibrar também esse jogo. Nós vínhamos negociando para que esse jogo fosse equilibrado, defendendo, inclusive, os interesses das empresas brasileiras. Agora, se estabelece uma guerra fiscal, isso não é bom. Por isso que o governo do presidente Lula, antes de tomar medidas, quer dialogar, quer negociar, quer achar o ponto de equilíbrio, mas sem abrir mão da soberania nacional. Presidente, o senhor foi eleito com a missão primordial de reeleger o presidente Lula em 2026, no ano que vem. O mote desse governo é União e Reconstrução e eles querem mudar agora esse slogan. Qual vai ser esse slogan? Ele vai ser voltado para o quê? O governo estava adotando um discurso de justiça tarifária, mas as pesquisas da Quest mostram isso claramente, que o que mais pegou para aumentar, dar esse salto na popularidade, não um salto, né, mas essa pequena recuperação na popularidade do Lula foi, de fato, o tarifaço do Trump. Essa agenda se sustenta até 2026? Qual vai ser a agenda, o mote de campanha de 26? Olha, Amanda, você não pode propor ao país apenas uma agenda ou duas agendas. Tem que propor um projeto de nação para você dialogar com o país, inclusive, independente do calendário eleitoral. O governo do presidente Lula reagiu a uma derrota que foi imposta a ele pelo Congresso Nacional. Ou seja, quando o governo é derrotado, ele vai para a sociedade dialogar a questão da justiça tributária, e que é correto. O Brasil tem hoje 860 bilhões de renúncia fiscal. Para quem está nos acompanhando, 860 bilhões certamente é a maior renúncia fiscal de qualquer país do mundo. O que nós temos que dialogar com a sociedade é por que nós vamos continuar desonerando setores da economia para que a sociedade toda pague o preço. Porque quando alguém deixa de pagar, para que a gente mantenha funcionando a saúde, a educação, com todas as dificuldades que nós temos nos serviços públicos, segurança pública, saneamento básico, projetos de infraestrutura para o Brasil poder crescer economicamente, se alguém deixa de pagar, alguém está pagando. Quem compra o pãozinho está pagando, quem compra o arroz está pagando, quem compra o feijão está pagando, quem vai na farmácia e compra o medicamento está pagando. A sociedade toda paga para alguém não pagar. O que nós temos que debater é quais os setores que a sociedade concorda que continuem sendo, quais os setores que continuarão sendo desonerados, ou seja, não continuar desonerando alguns setores da economia, e a sociedade concorda com isso e ela vai pagar esse preço. Esse debate tem que ser feito, porque não é possível que a gente crie no Brasil uma situação de privilégio, onde eu fui prefeito 4 anos, Amanda, para atrair empresas para a minha cidade. Eu governei aqui em Araraquara, muitas vezes se dava isenção fiscal para as empresas, mas dava no tempo. A empresa vinha, se instalava, ela se constituía, ela se tornava competitiva do ponto de vista do mercado, e aí a isenção acabava. O que nós temos no Brasil hoje é desoneração ad eterno, desoneração que não tem tempo para acabar. Essa lógica não existe no mundo, nenhuma economia do mundo se sustenta assim. Presidente, então, isso se torna privilégio. E nós não queremos um país de privilégio, Amanda. Então, nós queremos um país que seja justo e que aqueles que ganham menos deixem de pagar e aqueles que estão sendo privilegiados comecem a pagar. Eu acho que é um debate justo e correto que tem que ser feito com a sociedade. Mas não significa que só essa será a agenda de Brasil. Nós temos
problemas importantes para enfrentar no Brasil, como segurança pública, o financiamento do SUS, a transição energética, a questão da jornada de trabalho, a questão do transporte público nos grandes centros urbanos. São muitos temas que nós temos que dialogar com o Brasil, inclusive a reforma política eleitoral, porque o modelo hoje político eleitoral do Brasil ele está falido, ele não funciona mais. Presidente, a gente só tem mais 2 minutinhos, infelizmente nosso tempo é muito curto nesse programa, só tem meia hora, mas eu quero perguntar ao senhor, porque o parlamento se sentiu muito atacado por esse discurso de taxação dos ricos, de nós contra eles, como se o parlamento estivesse atendendo aos interesses dos ricos. O Lula foi lá e vetou o aumento do número de deputados, o que contratou uma outra crise com o legislativo, provavelmente será resolvida e imporá retaliações ao governo depois da volta do recesso. O senhor sempre foi considerado um petista moderado, que defendeu esse aceno ao centro. Primeiro, como é que o senhor vê essa crise com o Congresso? E segundo, isso não afasta potenciais aliados? O discurso do PT para essa campanha vai ser um discurso mais à esquerda? Que acenos vocês farão ao centro? Não, Amanda, deixa eu rapidamente nos 2 minutos. Eu penso que nós estamos vendo uma crise de desorganização institucional importante, ou seja, o presidencialismo ele está sendo descaracterizado. E eu não vou aqui tomar tempo, mas me disponho a voltar aqui para aprofundar esse debate. E ele vem sendo descaracterizado desde o governo Temer e no governo Bolsonaro, né? Foram governos que abriram mão de governar. O presidente Lula não, é um governo forte, legítimo, que tem um projeto para o país e ele quer governar. Quando o Congresso executa 52 bilhões do orçamento, significa que o Congresso tirou das mãos do Executivo as suas atribuições. Eu não vejo nenhum problema que a gente faça o debate daquilo que os partidos pensam para a sociedade. Os partidos têm que defender os seus programas para a sociedade, o presidente Lula tem que reivindicar para ele as atribuições do Executivo, e o presidente Lula, o governo Lula, tem todo o direito de dialogar com a sociedade. O que nós temos que entender é que numa democracia madura, moderna, os partidos têm o direito de se expressar, mas nós temos que entender quais são os interesses do povo brasileiro. Qual a agenda que nós temos que construir para o futuro do Brasil. E, portanto, independente das nossas posições, tem que achar espaço na maturidade para que a gente sente à mesa todas as lideranças políticas, dos partidos que estão preocupados com o Brasil e crie uma agenda para o país. Dialogue para que a gente construa uma agenda, inclusive de legado, né? De nós deixarmos um legado para as futuras gerações. Repito, nós não vamos debater de forma séria a segurança pública, nós não vamos debater de forma séria a transição energética, nós não vamos debater de forma séria como é que nós vamos tratar a questão da costa equatorial, do desenvolvimento tecnológico, de um projeto para a Amazônia legal, a questão da educação, universalização da educação integral, universalização da primeira infância. Então, nós temos tantos temas importantes para o Brasil que têm que ser colocados como prioridade, né? E além do que da reforma política eleitoral. Ou nós fortalecemos os partidos para que a gente discuta os grandes projetos para o Brasil e fuja desse varejo, dessa dinâmica das emendas individuais, que eu não estou dizendo que não são legítimas, mas o Brasil não pode se nortear pela dinâmica das emendas individuais. Nós temos que ter uma agenda que nos mova, que unifique o Congresso. Então, eu sou a favor do diálogo, nós temos que ter capacidade de dialogar, de sentar à mesa e de construir uma agenda que seja fundamental para o povo brasileiro.